Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um dia de leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica, né? Lembrando que a gente segue o cronograma do Padre Mário Sartori. Então, hoje nós estamos em Êxodo, né? Capítulos 5 e 6. Vamos lá? Primeiro contato com o faraó. Então, a gente já passou lá na história de Gênesis, né? A história de José, de Abraão, né? A história de Noé, enfim. E agora nós já estamos na história de Moisés. Vamos lá? Então, primeiro contato com o faraó. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e disseram-lhe: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me faça uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando ir partir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei partir Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto e 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou: O povo é atualmente numeroso, e vós o fareis interromper os seus trabalhos. Naquele mesmo dia, deu o faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem: Não fornecereis mais como dantes a palha ao povo para fazer os tijolos. Irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exige deles a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São os preguiçosos. É por isso que clamam: queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Que sejam sobrecarregados de trabalho. Ocupem-se eles de suas tarefas e não deem ouvidos às suas mentiras que se lhes contam. Os inspetores e os vigias do povo foram dizer-lhes: O faraó manda-vos dizer que já não vos fornecerá palha e que vós mesmos devereis procurá-la, onde houver, mas nada se diminuirá de vosso trabalho. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito para juntar restolhos e transformá-lo em palha. Os inspetores estavam com eles, dizendo: Aprontai vossa tarefa diária, como quando se vos fornecia palha. Açoitavam até os vigias israelitas que os inspetores do faraó tinham estabelecido sobre eles. Diziam-lhes: Por que não determinastes ontem e hoje como antes? O que se vos havia fixado de tijolos a fazer? Os vigias israelitas foram queixar-se ao faraó. Por que, perguntaram eles, procedes desse modo com os teus servos? Não se nos fornece mais a palha, e se nos diz: fazei tijolos, e chegam até a nós açoitar, como se teu povo tivesse em falta. O faraó respondeu: Vós sois uns preguiçosos, sim, uns preguiçosos. É por isso que dizeis: queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ao trabalho. Não se vos fornecerá a palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os vigias israelitas, aos quais diziam: Nada diminuireis da entrega diária de tijolos, viram-se em um cruel embaraço. Saindo da casa do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhes: Que o Senhor vos veja e vos julgue, vós que atraíste sobre nós a aversão do faraó e de sua gente, e pusestes em suas mãos a espada para nos matar. Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Desde que fui falar ao faraó em vosso nome, ele maltrata o povo, e vós não o livrastes de maneira alguma. O Senhor respondeu: Verás que vou fazer ao faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa,
ele os expulsará de sua terra. Segunda narrativa da missão de Moisés. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios. Lembrei-me da minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: Eu sou o Senhor. Vou libertá-los do jugo dos egípcios, livrar-vos da sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei libertado do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão dessa terra. Eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas esses não ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. O Senhor disse então a Moisés: Vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: Os israelitas não me ouviram. Como me ouvirá o faraó, a mim que não tenho o dom da palavra? O Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes a ordem de irem ter com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Genealogia de Moisés. Eis os chefes das famílias dos israelitas, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom, Carmi. Essas são as famílias de Ruben. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamin, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi por ordem de gerações: Gerson, Cate, Marari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson: Lobni e Semei e suas famílias. Filhos de Cate: Amezrã, Izar, Hebron e Oziel. A duração da vida de Cate foi de 133 anos. Filho de Merari: Mole e Muzi. Tais são as famílias que Levi por ordem de gerações. Amram desposou Jocabede, sua tia, que lhe deu Araão e Moisés. A duração da vida de Abrão foi de 137 anos. Mas espera aí, então, cadê? Jocabede, sua tia, lhe deram Araão e Moisés. Tá vendo? Eles são da geração lá de Davi, né? De Isaac. Eles são da geração de Isaac. Então lembra que José lá no Egito, ele era amigo do faraó e tudo mais, aí foram morrendo todo mundo, e a família de José ficou enorme, que é essa que a gente está lendo aqui agora, né? Porém eles se tornaram escravos diante dos herdeiros do faraó. Então vamos continuar. A duração da vida de Amarã foi de 137 anos. Filhos de Sar, Coré, Nefeb e Zecre. Filhos de Oziel, Misael, Elisafã e Setre. Araão desposou Isabel, filha de Aminabe, irmã de Nasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Filhos de Coré: Azer, Elcana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma de suas filhas, de Futiel, que lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas com suas famílias. Estes são Araão e Moisés, a quem o Senhor disse: Fazei sair do Egito segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. São estes Moisés
e Arão. Nova ordem de Deus. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: Eu sou o Senhor. Repete ao faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: Eu não tenho o dom da palavra. Como me ouvirás, o faraó? Então a gente para por aqui hoje, né? Em Gênesis. Moisés está querendo saber como é que o faraó vai ouvir ele. Vamos lá? Agora nós vamos para o Salmo 34. Cadê? 33 já foi. 34. Contra os perseguidores dos justos. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os meus adversários. Empunhai o broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro. Brande a lança e sustentai meus perseguidores. Sustai meus perseguidores. Dizei à minha alma: Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier a acossá-los. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Porquanto sem razão me armaram laços, para me prender cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede por eles mesmos preparadas. Caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Todas as minhas potências dirão: Senhor, quem é semelhante a vós? Vós que livrais o desvalido do opressor, o mísero e o pobre a quem os despoja. Surgiram apaixonadas testemunhas. Interrogaram-me sobre falta de ignoro. Pegaram-me o bem com o mal. Ó desolação para minha alma! Contudo, quando eles adoeciam, eu me revestia de saco, extenuava-se-me em jejuns e rezava. Andava triste como se tivesse perdido um amigo, um irmão abatido. Vergava-me como quem chora por sua mãe. Quando tropecei, eles me reuniram para me alegrar. Eles me dilaceraram sem parar. Puseram-me à prova. Escarneceram-se de mim. Rangeram os dentes contra mim. Senhor, até quando assistirei impassíveis a estes espetáculos? Arrancai desses leões minha vida, livrai minha alma dos seus rugidos. Vou render-vos graças publicamente. Eu vos louvarei na presença da multidão. Não se regozijem de mim, meus periféricos, meus pérfidos inimigos. Nem tramem com os olhos os que me odeiam sem motivo, pois nunca têm palavras de paz. Armam ciladas contra a gente tranquila da terra. Escancaram para minha boca, dizendo: com os nossos olhos nós os vimos. Vós também, Senhor, vistes, não guardeis silêncio. Senhor, não vos aperteis de mim. Acordai e levantai-vos para me defender. Ó meu Deus e Senhor meu, em prol da minha causa. Julgai-me, Senhor, segundo a vossa justiça. Ó meu Deus, que não se regozijem à minha custa. Não pensem em seus corações: tivemos sorte. Não digam: nós o devoramos. Sejam confundidos todos juntos e se envergonhem os que se alegram com os meus males. Cubram-se de pejo e ignomia os que se levantam orgulhosamente contra mim. Mas exultem e se alegrem os favoráveis à minha causa, e digam sem cessar: glorificado seja o Senhor,
que quis a salvação do seu servo. E minha língua proclamará a vossa justiça, dando-vos perpétuos louvores. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus. Nós estamos no Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 30. Vamos lá? O jovem rico. Um homem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom? Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Que pergunta, né? Proclamação do Evangelho de Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora, muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mulher, seus filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Forte, né? Vamos pegar lá então agora, vai ser o Catecismo da Igreja Católica, o item 282 ao 289. Oi, Wanderson. Não, ainda tá aqui. Bom dia. Ainda tá em andamento. Eu só tô fazendo uma gravação que eu tenho que postar hoje, daqui a pouquinho. Me dá uns 20 minutinhos aí, eu já te dou um oi. Se você estiver livre, você acessa aqui e espia pra mim como é que tá. Que eu ainda tô sem o WhatsApp aqui.
Bom dia, seu José, tudo bem? Seu José, é o seguinte, gente, eu acho que eu acabei gravando aqui, que eu pausei para mandar aquela leitura para uma outra situação aqui, e acho que eu deixei gravando, inclusive uma ligação que eu fiz aqui, mas acho que não vai ter problema. Depois eu dou uma olhadinha, se precisar eu corto. Então vamos lá? Catecismo da Igreja Católica, o item 282 até o 289. Vamos lá. Catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos, para onde vamos e qual a nossa origem, qual o nosso fim? De onde vem, para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis, são decisivas para o sentido e a orientação da nossa vida e do nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nosso conhecimento sobre a idade e as dimensões do cosmos. O devir das formas vivas, o aparecimento do homem, essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, mo ensinou. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem como o homem apareceu, mas antes de descobrir qual o sentido de tal origem. Se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Desde o início da fé cristã, tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus e que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas. A luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mal, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado e superado. Chama-se gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que, uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo. O deísmo. Ou ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência
e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus, Criador, pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta da verdade. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito, para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador. Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele, que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou. Revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra, e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus. O único, com o seu povo, a criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados se colocaram no começo da Escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem, de seu fim em Deus, de sua ordem, de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado, da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio da criação, queda, promessa da salvação. Ficamos então por aqui e amanhã nós continuamos. Tenha uma ótima semana.